Oi, oi, quinto ano M2, estamos juntos para mais uma videoaula, tudo bem com vocês? Estamos juntos hoje para História, correção das páginas 289 até 295. Não tem mais teoria, não tem mais noção nova, tá? A parte de História vai acabar. Ó, terminamos a parte de História, vou corrigir hoje e a parte de História termina, tá? Hoje não tem vídeo de noção nova, só vai ter exercícios para vocês e esse vídeo de correção, ok? Vamos para a página 289, abre aí seu livro, estou esperando para a gente poder corrigir. Vamos lá. Atividades finais. Número 1. Temas como a maldição de Tutankhamon e o contato entre os egípcios antigos e uma suposta civilização extraterrestre não fazem parte do estudo da história do Egito antigo, pois são considerados, tem 4 parênteses, qual você marcou? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? E aí? O quarto. 2. A fixação dos povos nômades na Mesopotâmia, no Planalto Ariano e no Egito dependeu das seguintes atividades. De novo, 4 parênteses. Qual parêntese você marcou? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí? Terceiro é a resposta certa. 3. Quais foram as medidas tomadas pelas sociedades mesopotâmicas, persa e egípcia, para obter e distribuir água para o cultivo da agricultura? As sociedades mesopotâmicas e egípcias construíram canais de irrigação. E os persas obtinham água de reservatórios subterrâneos, que eram distribuídos por galerias também subterrâneas. Vamos para a página 290. 290. 4. Associa o camponês às atividades realizadas por ele e a relação que ele estabelece com as terras que trabalha. 1. Camponeses egípcios. 2. Atuais camponeses brasileiros. Enviam 4 parênteses. E a numeração ficou 2, 2, 1, 1. Repetindo. 2, 2, 1, 1. Ok? 5. A pirâmide social do Egito é um modo de representar a organização da sociedade egípcia. Sobre a pirâmide social, assinale V para as atividades verdadeiras e F para as falsas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parênteses. Ficou V, V, F, V, F, V. Repetindo. V, F, V, F, V. Tá? 6. Complete as lacunas sobre a escrita egípcia. A escrita hieroglífica era utilizada em cerimônias e rituais. No dia a dia empregava-se com pouca frequência. As escritas hierática e demótica eram cursivas e simplificadas, sendo usadas principalmente para funções administrativas e comerciais. A escrita copta sofreu influência da escrita grega e também era utilizada para funções administrativas. Os nomes são difíceis, né, gente? São difíceis e a nível de quinto ano, né? E do sexto, sétimo, os nomes vão ficando ainda mais difíceis. 291. O texto a seguir aborda a relação entre o regime de cheias e vazantes de um rio e o desenvolvimento de uma sociedade. Leia o texto e responda as questões. O controle das cheias do rio foi condição essencial para o desenvolvimento da civilização na região, pois o seu leito não era suficiente para conter as águas que corriam do interior da África em direção ao mar Mediterrâneo. Aí vem letra A. Qual obra pública é mencionada no conteúdo? São os diques de contenção das águas dos rios. Justifique sua resposta. Quando ele está lá no textozinho, o texto pequeno que está em cima, quando ele coloca controle das cheias do rio, está justificando. Seu leito não era suficiente para conter as águas. É outra justificativa. B. Qual era a função dessa obra pública e em quais sociedades ela foi utilizada?
A função era o quê? Impedir que as águas dos rios inundassem áreas que deveriam permanecer secas. C. O texto faz referência a qual sociedade? O Egito Antigo. Justifique sua resposta com passagens do próprio texto. Eu já falei sobre isso em outras correções. Você não pode justificar com as suas palavras. Ele quer que justifique com palavras do próprio texto. Então você tem que ir lá em cima, tem uma parte que fala assim: as águas que corriam do interior da África em direção ao mar Mediterrâneo. Está justificando a época, o Egito Antigo. 292. 8. O que aconteceu com os camponeses e os monarcas depois que o Egito foi unificado politicamente? Os camponeses continuaram realizando suas atividades agrícolas, pastoris, artesanais, manutenção e construção de obras públicas. E os monarcas conservaram seus privilégios, mas passaram a se submeter à autoridade do faraó. 9. As grandes pirâmides são um dos vestígios mais impressionantes do Egito Antigo. Que relação podemos estabelecer entre as grandes pirâmides e os atuais cemitérios? A relação: as grandes pirâmides eram sepulturas de faraós, de grandes pessoas. E qual a relação que tem das grandes pirâmides com os atuais cemitérios? Essas duas eram para enterrar mortos, tá? 10. De que modo a atividade mencionada no texto a seguir foi utilizada no processo de unificação das sociedades mesopotâmicas, persa e egípcia? A guerra é quase tão antiga quanto o próprio homem e atinge os lugares mais secretos do coração humano, lugares em que o ego dissolve os propósitos racionais, onde reina o orgulho, onde a emoção é suprema, onde o instinto é o rei. Então, o tema mencionado, a atividade mencionada aí é a guerra, e quando ele pergunta para que ela serviu? Serviu para promover a unificação política e territorial. 293. 11. A figura geométrica mais adequada para representar a atividade egípcia é o triângulo. Por que o quadrado não pode ser utilizado para representar essa organização social? O triângulo, lembra da pirâmide? A pirâmide é um triângulo. Ela é perfeita para mostrar essa desigualdade social, A ponta dela é pequena e é o ápice, que eram os faraós. E ela vai aumentando até mostrar a base, que era onde tinha mais pessoas, mas não eram as pessoas que comandavam. E por que não pode ser um quadrado? Um quadrado tem todos os lados são iguais, então não poderia. Só se não houvesse a desigualdade social, Se fosse um lugar que todos ali ganham a mesma coisa, os mesmos salários, fazem as mesmas atividades, fosse tudo igual, tá? Por isso que tem que ser usada a pirâmide. 12. Pessoal, está pedindo a sua opinião. Nós vamos no nosso regresso. 294, desculpe. Relembrando, preencha os esquemas com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Aí vem um esquema aqui que nós já falamos sobre os esquemas, sobre a civilização egípcia, que eu adoro, o Egito. Aí vem aqui embaixo uma linha do tempo, onde vocês têm que preencher. Aí vem povos, o verdinho, povos, onde inicia. Nômades, formação dos nomos. O rosa, criação do reino do Alto Egito e do reino do Baixo Egito. O azul, unificação do reino do Alto Egito e do reino do Baixo Egito. Aí vem Antigo Império, verdinho, construção das grandes pirâmides, crise agrícola. Lá em cima o amarelo, Médio Império, manutenção das obras de irrigação, invasão dos Iquisos. E o último, Novo Império, máxima extensão territorial, derrota para os persas. Última página, 295.
Lá em cima, julho a outubro, período de cheia. Os camponeses são deslocados para outros trabalhos. Aí embaixo dele, março a junho, período de vazante. Os camponeses fazem a colheita. E o outro, o terceiro que está ao lado, novembro a fevereiro, período de vazante. Os camponeses preparam e semeiam o solo. E aqui no cantinho roxinho nós temos o faraó, embaixo grandes sacerdotes e funcionários, comandantes, militares, família do faraó, antigos monarcas e familiares. Embaixo, artesãos especializados, sacerdotes e funcionários de menor hierarquia e soldados. Embaixo, camponeses. Aqui nós estamos vendo a pirâmide, né, que a gente estudou sobre o faraó. Aqui a última, escrita egípcia, em cima, utilizada em cerimônias e rituais, hieroglífica. Aqui ao lado, a copta sofreu a influência da escrita grega. Ao lado, hierática, cursiva e simplificação da hieroglífica. E embaixo, demótica, cursiva e simplificação da hieroglífica. Eu aprendi, vocês vão marcar direitinho que vocês aprenderam e nós chegamos no final, tá? Não esquecendo que a parte de história acabou. Esse vídeo só foi de correção. Fiquem com Deus, beijos, beijos e tchau, tchau!